Vamos falar agora também dessa situação da grana do Pedrinho. Para vocês entenderem, o Corinthians vendeu hoje, completa 160 dias, desde que o Corinthians colocou no seu site oficial e também o Benfica, os dois colocaram no site oficial, um comprando e o outro vendendo. Hoje completa exato 160 dias desde que isso aconteceu. Foi ainda em março, desde que isso aconteceu. Desde então, o Corinthians tem na cabeça um planejamento, mais precisamente dia 11 de março. O Corinthians fechou um planejamento na qual iria pegar o contrato e ia levar num banco de Luxemburgo, que é um pequeno país da Europa. Esse banco de Luxemburgo vai antecipar o contrato inteiro. O Corinthians receberia 5 parcelas de 4 milhões de euros durante 5 anos, sendo que a primeira agora em julho de 2020. 5 parcelas de 4 milhões de euros. Numa condição normal, o clube bem financeiramente, você pega 4 milhões de euros agora, em julho do ano que vem espera mais 4 milhões de euros, você pode até se programar para usar esse dinheiro no futuro. Mas desesperado com a pandemia, sem grana, o Corinthians resolveu antecipar todo o contrato. Vai pegar esse contrato, vai dar para esse banco de Luxemburgo. Esse banco vai antecipar o dinheiro inteiro, claro, cobrando juros, mas de acordo com a diretoria, um juros que é muito menor do que qualquer banco brasileiro, até porque você não faz a conversão entre real e euro, vai ser o banco com o Benfica com o banco, tudo entre euro lá, e você perde um pouquinho do dinheiro nessa antecipação, vai perder, claro, mas de alguma você recebe a bolada agora. O Will Dantas, o empresário do Pedrinho, acordou com a diretoria do Corinthians de receber os seus 30% num futuro próximo, e o Corinthians receberia os 100% para poder pagar, honrar os seus compromissos agora. Tem muita coisa atrasada, a gente fala muito sobre isso. Pois bem, a coisa foi andando, veio a pandemia, tudo enrolado, o campeonato português atrasou, acabou o campeonato português, agora recomeçou os treinos, o Pedrinho, enfim, foi autorizado a embarcar para lá, embarcou, começou a treinar e nada do dinheiro pintar. O Corinthians segue sem receber esse dinheiro do Pedrinho. Nós estamos agora em 18 de agosto. Aí eu fui cavucar a história, a gente foi entender a história e hoje a gente traz essa matéria. A gente, inclusive, traz a matéria mostrando que todo esse imbróglio, o Corinthians não recebeu ainda o dinheiro do Ione Gonzalez, e isso acarreta com que o Corinthians, por exemplo, voltasse a ficar 3 meses de salário atrasado. É isso mesmo, o Corinthians está 3 meses de salário atrasado novamente. Só para vocês saberem, o Corinthians, nesse momento, os jogadores têm a receber os valores que deveriam ser pagos em, vamos lá, 5 de abril, que é referente a março, 5 de julho, que é referente a junho, e agora, mais recentemente, 5 de agosto, que é o mês trabalhado em julho. Esses são os 3 meses atrasados. O que está sem atraso nesse meio tempo aqui é porque o Corinthians, com os patrocínios que entraram, etc., e da TV, conseguiu quitar nesse meio termo, mas ficaram esses 3 meses abertos. Então, aí a gente foi tentar cavucar, o Marco Belo até me ajudou também, falou com o empresário do Pedrinho, o Will Dantas. O empresário do Pedrinho está embarcando nesta terça-feira, no mais tardar nesta quarta, embarca para Portugal para poder resolver, tentar quebrar isso daí, tentar desatar esse nó. E a informação, até que o Marco Belo também apurou, é que basicamente o Benfica está bravo com o Corinthians, está chateado com o Corinthians, porque o Corinthians cancelou a compra do Ione Gonzalez, de 3 milhões de euros, que seria uma compra que abateria, entre aspas, o valor que o Benfica pagaria pelo Pedrinho, de 20 milhões de euros. Então, para o Benfica, na prática, sairia 17 milhões de euros a compra do Pedrinho, e não 20. O Corinthians se fez valer daquela cláusula que o Ione Gonzalez não completou os 5 jogos e não vendeu e não comprou o jogador, porque está numa situação difícil, porque a pressão era muito grande, e preferiu não pagar 3 milhões de euros no jogador e devolveu. O Benfica ficou bravo, a diretoria ficou chateada com essa quebra de acordo com o Corinthians e decidiu enrolar. Basicamente é isso, decidiu ir postergando, tá deixando lá, não tá pagando a primeira parcela que estava acordada
para o Corinthians, que aí o banco teria muito mais tranquilidade de saber que o Benfica já até pagou a primeira, e o Corinthians não consegue antecipar o valor, fica travado. O Pedrinho segue no site oficial do Corinthians, o Pedrinho segue registrado tanto na CBF quanto na Federação Paulista como jogador do Corinthians. O Corinthians diz que já rescindiu, já mandou a transferência, mas o Benfica não mandou de volta. E aí fica essa situação toda. O Davi Emanuel, a galera pergunta aí se pode acionar na FIFA. Poder pode, cara. Você pode até encher o saco lá na FIFA. O problema é que você tem um parceiro, que no caso é um clube que está comprando, você não vai querer chateação com esse parceiro. Por que o Corinthians nunca soltou uma nota oficial, por exemplo, cobrando o Benfica? Porque você não vai cobrar, sendo que você que quebrou um acordo informal, porque você sabia que você teria que comprar também o Ione Gonzalez. Se nada ali oficial no contrato, mas você tinha provavelmente um acordinho de boca, ó, gente, eu vou comprar o Lio por 3, você compra por 20, cai para 17, tudo bem, assim eu aceito. Então, você como clube, você como Corinthians, como diretoria, tanto acionar a FIFA quanto colocar uma cláusula, você não vai fazer isso. Uma cláusula, uma nota oficial, você não vai fazer isso. Para desagradar um cara que aceitou comprar o seu jogador, que fez um acordo com você, veio aqui, assinou, deu as mãos para você. Então o Corinthians fica de mão atada, só que as contas vão chegando, eles contam muito com esse dinheiro, é muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, quando o Corinthians fechou a negociação, em 11 de março, era 105 milhões na cotação da época. Aí eu fui olhar agora, para dar essa matéria, hoje está em 131 milhões, aqueles 20 de euros. 131 milhões de reais hoje na cotação do euro seria a venda do Pedrinho. Então, o que você tem ali um desconto, pode ser de 20 milhões de euros, que eles vão antecipar o contrato, sei lá quanto. Isso a gente não vai saber. Eles estão dizendo que é um juro baixo, mas que tire, sei lá, 20 milhões. Nós estamos falando de 110 milhões que entrariam no cofre do clube. Dá para fazer muita coisa, dá para você, sem dúvida nenhuma, fazer muita coisa.